Você já se perguntou quando é que futebol foi inventado pela primeira vez? Já me perguntei essa pergunta, mas futebol não foi inventado num dia, numa hora, num lugar. Porque alguns podem dizer, foi na Inglaterra em 1863, mas essa resposta está meio, não é completa, porque antes de 1863 você já tinha times de futebol, você tinha gente jogando futebol. O que aconteceu em 1863 foi que a Associação de Futebol Inglesa, The Football Association, escreveu 13 regras do futebol que nós jogamos hoje. Então muitas pessoas consideram isso o dia que o futebol foi inventado, porque antes todo mundo jogava com as suas próprias regras. Você tinha grandes universidades que jogavam futebol e quando eles iam jogar entre si, eles não respeitavam as mesmas regras. Então não funcionava. Imagina, você vai jogar futebol com seus colegas numa pelada num domingo e você tem regras, eles têm outras, então vocês não conseguem se entender. Depois de 1863, aí todo mundo respeitava as mesmas regras e estava mais o jogo ficou mais organizado. A ideia do pênalti foi criada em 1890, quando um empresário e um goleiro irlandês chamado William McCrum, sugeriu essa ideia do pênalti à Associação Irlandesa de Futebol, the Irish Football Association. Porque naquela época, quando um jogador sofria falta dentro da área, não tinha regra para isso. A Football Association não botou uma regra do pênalti. Então, em algumas partidas você tinha um chute a 2 metros do gol, você tinha uma cobrança de falta com barreira dentro da área, então era muito complicado. Então, em 1890, ele sugeriu essa ideia à Associação de Futebol Irlandesa. Em 1891, a Associação Irlandesa aprovou a sua ideia e por isso que hoje em dia nós temos uma cobrança de pênalti a 11 metros do gol quando um jogador só que está atacando um gol sofre uma falta dentro da grande área. Um pênalti é quando um jogador que está atacando um gol sofre uma falta dentro da grande área do gol que ele está atacando. Um pênalti é cobrado a uma distância de mais ou menos 11 metros. A regra é clara. Quando o jogador entra numa dividida com a sola do sapato, é considerado uma jogada perigosa e é uma falta. Nessa foto, você pode ver que o Pato está fazendo isso e que o pé direito do Rogério Ceni está chutando a sola da chuteira direita do Pato. Só que o Pato não entrou com a sola, então não é uma jogada perigosa. Ele não entrou porque ele tocou na bola antes e ele não entrou com a sola, porque ele correu, foi mais rápido que o Rogério, chegou antes que o Rogério na bola, tocou a bola e aí o Rogério chutou o pé do Pato, como nós podemos ver aí. Então, o Rogério, apesar de ter se machucado muito porque ele chutou a sola da chuteira do Pato, ele cometeu uma falta sim no Alexandre Pato, porque o Pato chegou antes na bola, não cometeu a jogada perigosa e o Rogério chutou o pé do Pato. Então, na minha opinião, é um pênalti claro. Mas, obviamente, os São Paulinos discordam, porque os São Paulinos pensam que o Pato entrou com a sola do sapato, que é uma opinião que faz sentido, mas o Pato, se você é um São Paulino que está assistindo, bote nos comentários por que você acha que foi pênalti. E também vocês, corintianos que estão assistindo, vocês acham que foi pênalti? Honestamente, vocês acham que foi pênalti ou não? Se vocês acham que foi pênalti, por quê? E se vocês acham que não foi pênalti, por que vocês acham que não foi pênalti? Então, botem nos comentários aqui embaixo o que vocês acham. Pênalti ou não pênalti? Por quê? Então, eu só explicando, foi pênalti porque o Rogério Ceni chutou a sola da chuteira direita do Pato dentro da área. E isso ele chutou o Pato. Então isso é uma falta. O Pato não cometeu jogada perigosa porque ele não entrou com a sola. Ele tocou a bola. Primeiro, tirou do, do Rogério e ele ia correr e ia marcar. Não tinha ninguém. Estaria na cara do gol. E o Pato, nós sabemos, o Pato ia marcar. Então, o Rogério chutou o Pato depois que ele tocou a bola e cometeu a falta no Pato. Apesar do Rogério ter se machucado muito, porque chutar uma sola de chuteira deve doer bastante, foi pênalti. O pênalti, aí a punição no Rogério
Alguns dizem, o Rogério tinha que ser expulso. O Tite falou que o Rogério tinha que ser expulso, porque ele era o último homem. Aí cabe discussão, porque o Rogério era o último homem, sim. Cometeu falta, sim. Dentro da área, sim. Pênalti. Os critérios todos dizem que foi pênalti. O juiz deu um cartão amarelo. Vermelho, se você ficar com a regra, sim, o juiz tinha que ter expulsado o Rogério Ceni, porque o Rogério era o último homem do São Paulo e o Pato era uma chance clara de gol. O São Paulino vai dizer, não era chance clara. Sim, era assim. Falando sério, o cara tava na cara do gol, ele sofreu um chute do goleiro do São Paulo, foi pênalti. Mas, torcedor do São Paulo, não sei se um torcedor do São Paulo vai estar assistindo esse show, mas você não deveria estar bravo com o Rogério, mas o Rafael Tolói. O Rafael Tolói deu uma recuada horrível, bola quicando assim, e o Pato antecipou, foi rápido, chegou lá antes, sofreu o pênalti e o Rogério sofreu amarelo, se machucou bastante, o Corinthians acabou ganhando o jogo. Mas, pro Corinthians isso é ótimo, que o Corinthians não empatou o jogo, ganhou um clássico de virada e uma boa preparação para o jogo da Libertadores de amanhã contra o Milionários da Colômbia. Então, alguns dizem que não foi pênalti, outros dizem que foi pênalti. Na minha opinião, foi pênalti. Na sua opinião, eu quero saber sua opinião. Lembre, eu quero que vocês lembrem que isso é um show interativo. Eu quero saber sua opinião. Foi pênalti ou não? Então, eu sou o Vitor Dias. Até a próxima. Obrigado por assistir esse episódio do Timão Connection. Se você gostou desse vídeo, por favor, clique em curtir aqui embaixo e se inscreva ao canal se você quer mais vídeos do Corinthians. Até a próxima.